Seu corpo produz maconha e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Fala galera, mais um episódio hoje do De Carona com o Dr. Hélio. Eu vou falar sobre esse assunto que eu sempre comento com os pacientes nas consultas, que justifica o porquê da cannabis medicinal ser utilizada. E eu gosto sempre de comparar, dar exemplos para ficar mais fácil de se entender. O nosso corpo ele produz várias moléculas. Uma molécula muito conhecida é a adrenalina. Eu sempre dou esse exemplo. Nosso corpo produz adrenalina porque a gente precisa de adrenalina, em determinados momentos, é claro. E o que a adrenalina faz no nosso corpo? Dependendo de aonde ela atua, ela tem uma função diferente. No nosso coração, ela consegue acelerar o coração, nos vasos sanguíneos ela causa vasoconstrição para facilitar ali o aumento da pressão arterial, quando a gente precisa que a pressão suba. Já no olho, ela causa dilatação da pupila para a gente conseguir enxergar melhor, porque a adrenalina, evolutivamente falando, ela era interessante naquela época dos homens das cavernas, que a gente tinha que fugir dos predadores na natureza e tudo mais. De forma muito parecida, acontece com a maconha natural, que a gente chama. O nome científico da maconha natural, das maconhas naturais, são os endocannabinoides. E quais são? Identificar alguns principais. Os mais famosos são a anandamida e o AG1. AG1 é uma sigla, tem um nome gigantesco, eu vou colocar aqui em cima o nome científico, mas a gente abrevia para falar AG1. Falando especificamente da anandamida, que é o mais interessante. Ela recebeu esse nome porque ela significa que é a molécula da felicidade. E da mesma forma que a gente produz adrenalina no corpo, a gente produz a anandamida e ela tem a sua relevância e a sua importância. Não só para a questão da felicidade, como o próprio nome dela já diz, mas para diversas outras funções. E aonde que a cannabis medicinal entra nessa história? A planta, a maconha, ela produz algumas substâncias que possuem uma estrutura molecular muito semelhante à estrutura molecular da anandamida, como por exemplo o THC. E isso justifica o porquê que o THC consegue ativar os mesmos receptores que a anandamida. Então aqui já fica muito claro para a gente do porquê que o THC é uma molécula que também está relacionada a relaxamento e ao prazer, porque ele atua ali muito parecido com a anandamida que o nosso próprio corpo produz. Já o canabidiol, que é uma outra molécula muito estudada e produzida pela planta, pela cannabis, ele não atua de forma direta, mas de forma indireta. Como? Ele inibe uma enzima que degrada a anandamida. Então, se você inibe a destruição de anandamida, você contribui para o aumento natural da anandamida. E esse é um dos principais mecanismos de ação que o CBD tem e também ajuda a justificar o porquê da segurança do uso da cannabis medicinal. E também comparando novamente para ficar claro o entendimento. Do mesmo jeito que a adrenalina, dependendo do local aonde ela atua, ela exerce funções diferentes. No coração ela faz uma coisa, no olho ela faz outra. A anandamida também tem essa propriedade. Dependendo do local do corpo onde ela atua, ela vai exercer funções diferentes. E é por isso que a cannabis medicinal tem esse grande espectro de ação em relação a muitas doenças. Não é uma planta milagrosa, longe disso, mas é uma planta que consegue interagir com vários sistemas do nosso corpo, porque ela meio que imita uma molécula nossa, uma molécula natural que é a anandamida. E uma coisa muito importante que a anandamida faz é estimular você a clicar no gostei aqui se você ainda não clicou, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, porque infelizmente a cannabis medicinal e os assuntos relacionados a ela ainda são muito travados nas redes sociais. É muito difícil a gente divulgar esse tipo de conteúdo por conta de bloqueio orgânico. Então, quando você curte, quando você compartilha, ajuda muito a gente a espalhar as verdades baseados em ciência sobre a cannabis medicinal e quebrar o preconceito. Como eu sempre falo, é o meu principal papel aqui.